Olá, eu tenho uma dificuldade para dormir, mas será que eu devo usar um remédio para isso? Será que ele não vai me viciar? Esse é o tema de hoje e eu vou conversar com vocês sobre isso. A queixa de insônia é uma queixa muito comum na população, mas nem sempre ter dificuldade para dormir quer dizer que eu tenho uma insônia. E nem sempre que eu tenho uma insônia quer dizer que eu preciso de um tratamento medicamentoso para tratar. Ao longo do tempo, a gente tem que perceber que ter uma dificuldade inicial para dormir pode ser comum. Acordar e ter micro despertares durante a noite pode ser comum e não necessariamente isso quer dizer uma doença. Agora, muitos são os contribuintes para que um sono seja inadequado ou que você tenha uma dificuldade. Quando que a gente vai pensar em tomar o remédio? Então a primeira coisa é a gente lembrar, eu tenho uma doença, se eu tiver um problema como um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um distúrbio que leva a um problema de sono, como um síndrome da apneia, hipopneia do sono, se eu tiver algum desses distúrbios, eles podem influenciar em maior ou menor grau a qualidade do meu sono. Muitas vezes, para a gente fazer um diagnóstico, basta uma consulta com um médico, neurologista, psiquiatra, ou às vezes um acompanhamento com um psicólogo, para a gente definir se tem alguma alteração do humor. O transtorno de ansiedade, os transtornos depressivos, eles podem sim levar a uma piora da qualidade do sono. Quando a gente tem uma dúvida, se a gente tem uma síndrome da apneia do sono, muitas vezes é necessário a gente fazer um exame como da polissonografia. Identificado esses contribuintes, a gente deve tratar de uma forma enfática, frequentemente com medicação, no caso da síndrome da apneia do sono, com o uso de um aparelho chamado CPAP. O tratamento dessas condições é fundamental e ao longo do tempo eu espero quase sempre uma melhora substancial na qualidade de vida do paciente. Agora, se eu não tenho esses distúrbios, eu tenho que pensar se eu tenho uma insônia primária. Tem pessoas que não têm associação com ansiedade, depressão, não têm apneia do sono, mas tem uma dificuldade que a gente chama de primária, mais ou menos assim, sem motivo para ter uma insônia. Nesses pacientes a gente tem que fazer uma higiene do sono muito adequada, evitar luminosidade alta no período que vai dormir ou um pouco antes, barulho, som, uso de telas momentos antes de dormir, em geral mais de 1 hora antes de dormir. A gente tem que começar a limpar, e a gente chama isso de higiene do sono. Todos esses fatores contribuem para a produção de melatonina, que é um hormônio, uma substância que favorece, permite o sono e leva ao paciente uma melhora na qualidade do seu sono. Se eu tenho um problema de insônia, se está causando um impacto na minha qualidade de vida, como sonolência diurna, irritabilidade no outro dia, dificuldade no aproveitamento profissional, no seu desempenho escolar, a gente deve iniciar um tratamento. Então a principal coisa, quando iniciar um tratamento? Quando começa a ter impacto na qualidade de vida, impacto no seu dia a dia, nas suas tarefas, limitando ou dificultando a execução delas. Aí a gente tem que pensar em um tratamento. Nem sempre o tratamento é medicamentoso. Se a gente tem um transtorno de humor, como ansiedade, a gente pode iniciar um acompanhamento com um psicólogo. Agora, se eu tenho um transtorno primário, ou se o acompanhamento com um psicólogo não é suficiente, o médico deve introduzir um medicamento. O medicamento nunca deve ser visto como algo ruim, e sim como uma solução ou então um tratamento para um problema que já existe. Então, o remédio não é o problema é aquele que é o da insônia, que a partir do momento que está levando a prejuízo na qualidade de vida, deve ser tratado. Então, agora a gente entende que tem um problema na qualidade de vida, está tendo impacto devido ao meu sono inadequado, eu tenho que tratar. Nem sempre através de remédio, mas quando iniciado o remédio, a gente tem que fazer um acompanhamento muito adequado para que ao longo do tempo a gente saiba quando a gente vai poder tirar e a gente planeje. Se tem melhora, equilíbrio do seu problema, a gente pensar em retirar, suspender a longo prazo, entendendo que o maior problema não é o remédio, é o distúrbio do sono, é o problema em si. Tudo bem? Tem dúvidas? Converse com a gente, entre no nosso site. Grande abraço!